Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Dalcar. Aproveite, tá? Aproveite, faça suas compras no Supermercados Araújo ou no Araújo Mix. Como o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo, varejo e atacado. Se nas lojas do Araújo você compra barato, no Araújo Mix o preço é ainda mais barato. Em tempo de crise, vale a pena andar um pouquinho, perder um pouquinho mais de tempo e fazer economia. Tá certo? É a dica do Boa Noite Rio Branco para você fazer economia e manter a sua geladeira, a sua despensa abastecidas. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o professor Pablo Marques. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Acre e também mestre em Desenvolvimento Regional pela nossa UFAC. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui no programa. A gente é que agradece o convite. Há mais ou menos 2 meses eu tive o prazer e o privilégio de assistir aqui na TV Rio Branco, não no Boa Noite, mas num debate que o senhor teve aqui com outro colega seu. O nosso colega, o professor Wesley. Professor Wesley, e os debatedores Narciso Mendes e Narciso Mendes, Arquibaldo Antunes no comando, sobre economia. Professor, fazia muito tempo mesmo que a gente não ouvia falar em inflação, remarcação de preços, em desempregos e, sobretudo, em juros altos. Temos que conviver agora. Até quando, professor? Muniz, de fato mesmo fazem muito tempo. É exatamente, para ser mais claro, há 21 anos. Há 21 anos. Desde quando foi criada a taxa Selic, e aí nós, brasileiros, ainda bem que os economistas não sofrem desse mal, até porque é dever de ofício, a gente é assaltado e não sabe nem porquê, né? Pode perguntar, em 10 pessoas nas ruas, não na turma de vocês, que aí todo mundo sabe, né? O que é taxa Selic? Uns vão dizer assim, não sei. A metade vai dizer que não sabe. Talvez a outra metade diga assim, é a taxa referencial de juros. Mas se você dizer assim, o que quer dizer Selic? Ele não sabe que é sistema de liquidação e custódia, não sabe. Sistema especial de liquidação e custódia. É a taxa... Engraçado é o seguinte, nos outros países, eu uso sempre os Estados Unidos e os países da União Europeia como referência, a taxa referencial de juros é a taxa real de juros. Por que no Brasil nós temos hoje 13,65%, a taxa referencial, e tem banco cobrando 250% ao ano, professor? Na verdade, dinheiro para valer é o dinheiro do banco. Não dá para entender, né? O nosso dinheiro, ele... Diferente, você tem R$1.000 e você não consegue multiplicar o tanto que o banco, mas o banco ele opera dentro dos sistemas e para isso tem uma regulamentação que é o Banco Central do Brasil, né? Como você falou, a taxa de juros da Selic agora bateu 13,75, né? É uma forma de tentar conter um pouco dessa inflação, como a gente estava falando aqui, há exatamente 21 anos, né? Quando a gente foi lançado aí o Plano Real, no ano de 1993 para 94. Só para ter uma ideia, Muniz, no ano de 1993, a inflação batia mais de 1.800%. Com o lançamento do Plano Real, essa taxa de juros ele baixou para pouco menos de 10%. E agora, depois de quase 21 anos depois, há as probabilidades, há as projeções, né, de que chegue a 9 e algum por cento. Mas outros mais realistas, e eu acredito nisso, vai ultrapassar os 2 dígitos, ou chegar até os 2 dígitos até o final do ano. Complicada a situação. A verdade é que, vamos tomar como base os últimos 5 anos, professor, os senhores economistas têm feito uma previsão, e aí o desempenho do país é tão baixo que extrapola, ou seja, vai além do que vocês imaginaram. Por exemplo, de 2010 para cá, 2010 preveram um crescimento no Brasil de 6%, não chegou a 5%. Em 2011 preveram 4%, não chegou a 3%. E aí foi. E este ano, 2015, além de não crescer, a gente vai encolher. Aliás, estamos encolhendo. O PIB está encolhendo, professor. A previsão está para negativos, 1,5%. Né? Mas como se fala, uma previsão. O que acontece, Muniz? Nosso país, o Brasil, é gigante. Na sua demografia, na sua parte demográfica, geográfica, né? Só que o que nós fazemos? Nós exportamos matéria-prima e importamos a matéria-prima que nós exportamos, só que importamos ela já com valor agregado. Aí o que acontece? A nossa economia tem a sua grande base aonde? No setor automobilístico. Nós estamos vendo aí as empresas demitindo. Só para citar um exemplo aqui, tem uma grande montadora que no seu plano de demissão
colocou lá o funcionário que pedisse o plano, que pedisse a sua demissão voluntária, ganhava um carro. Onde nós chegamos? Ganhava entre aspas, porque na verdade o que acontece? Você tira o empregado, que baixa seu custo da empresa, e também tira o carro que está lá no estoque, que ninguém compra porque não tem dinheiro. Né? Aqui chegamos. Só na indústria, no mercado automobilístico, mais de 20 mil pessoas perderam emprego este ano. Este ano. Outro grande número está de férias coletivas, jornada reduzida, né, e automaticamente é uma forma de diminuir o salário disfarçadamente, né, porque a lei é bem clara, não pode reduzir salário, mas se você reduz a jornada, como é que fica a questão salarial? Pois é, olha só, voltando nessa questão do automobilismo. Como é que nós podemos crescer se o país tem a sua base numa indústria automobilística? Até porque o brasileiro, o sonho, aliás, a paixão nacional é o carro importado, o carro novo. Vamos dizer que seja mundial, mas onde é que nós vamos chegar? A nossa cidade de Rio Branco, guardada as suas proporções, não é uma São Paulo nem um Rio de Janeiro, mas em horários de pico já deixa um pouquinho de estresse nesse trânsito. Todo mundo está querendo usar carro. E aí, todo mundo querendo usar carro. Se a gente for ver, com essa estabilidade que aconteceu, houve um boom de vendas de carro no ano de 2008, 2009. Né? Agora está retraindo, a opção agora é o veículo seminovo. Mas, de qualquer forma, é um bem que não se acaba de hoje para amanhã. Né? Não é uma coisa que se acaba. Onde é que nós vamos chegar? Esse é um questionamento. A sustentabilidade disso. Né? Então, são fatores que precisam ser pensados nesse processo. E com essa retração, infelizmente, que nós estamos vivendo e vamos vivenciar ainda até o final do ano, e também acreditamos nós, economistas, que ano que vem também a gente vai ainda dar uma patinada. Para você ter uma ideia, se projetava 6, chegava a 4, se projetava 5, chegava a 3, nós estamos com 1,5 negativo. Complicada a situação. Professor, por que quem comanda a economia do país prefere usar sempre o que é mais cômodo? Ou seja, existem duas formas básicas, vocês sabem disso, economistas, de se combater ou se controlar a inflação, né? Com produção ou com a elevação da taxa de juros. Né? No Brasil, vamos pela mais cômoda, né? Eleva a taxa de juros. Bom, aí amarra tudo, né? Amarra. É um processo que, como a gente estava falando, nós não temos alternativas, nós não estamos construindo alternativa para o Brasil crescer. Né? Quais seriam essas alternativas? Temos algumas, né? Mas enquanto a gente tiver a alternativa do consumo, né, o que acontece? Para frear a inflação, aumenta-se a taxa de juros. E o incentivo à produção? Incentivamos a produção. Como? Taxando com impostos. Por quê? Porque é a única forma do governo arrecadar, Muniz. Não tem outra forma. Nós, trabalhadores, como é que nós temos a nossa renda? Através do trabalho. E o governo, como é que trabalha para poder arrecadar seu recurso? Taxando. Taxando. E aí, no caso do Brasil, é sobretaxando, né? Sobretaxando. E agora já saiu... Nós temos a maior carga tributária do mundo hoje. Uma das maiores. Eu digo levado em conta o que nós temos de volta. Aí é que abre-se um processo de discussão educacional, Muniz. O problema não está em a gente pagar altas taxas de juros. O problema está em não termos o retorno. Quando você vai a um hospital, quando você vai a uma delegacia, quando você vai a uma escola, nós estamos tendo esse retorno? Precisamos fazer essa reflexão. Porque em países que têm algumas taxas maiores, há esse retorno. Claro. Né? Agora, é um equilíbrio que não é fácil de se encontrar. Também nós temos que fazer essa reflexão. Economia explica isso. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Né? É isso, é o mercado. É o mercado. Então, se você tem pouca oferta, vamos tomar a questão da saúde como exemplo. Né? Você pode ir na fundação, de manhã cedo está lotado. Mas por quê? Porque a demanda está grande. E a oferta de médico está pouco. É um problema do Acre? É. Mas não é só do Acre, é um problema do Brasil, Muniz. Problema do Brasil. Tanto é que o governo tem se esforçado em fazer o programa de especialista agora, né? O segundo mandato foi uma das propagandas da presidenta Dilma, a questão de especialistas. Fez lá o médico, mais médico importando da Cuba, e agora viu que a carência na especialidade. E aí sofre o Brasil todo. E qual é a solução? Não tem jeito. Educação, Muniz. Aí, no que se refere à saúde, por exemplo,
faltava recurso, aí criaram um imposto específico para a saúde, continua a mesma coisa. Então, não é de recurso, acho que é de gestão. De gestão. Nós estamos vivenciando, e o que eu acho legal, né, e não tem como você desvencilhar da política, principalmente a economia, Claro. e lá nós temos a economia... Caminham juntos, né? Siameses, né? E nós temos a economia política para dialogar sobre isso, então não tem como você diferenciar. Essa questão da gestão, hoje nós estamos vivenciando, né? E a política, que eu queria dizer é o seguinte, o que é legal da política? Tem argumento para tudo, Muniz. Politicamente, até as pedaladas encontraram um meio, dizendo que outros governos faziam isso e, no entanto, não foram punidos. Que argumento fraco esse? São argumentos que vão ter seus defensores, assim como para trás mente também tem. Outra coisa, professor, é aquilo que eu falei, desculpe interrompê-lo. Fica à vontade. A acomodação de nós,